E aí, tudo bem? Que bom que você chegou até aqui. Seja muito bem-vindo ao canal oficial da Igreja CI. A mensagem que você vai assistir ou ouvir agora, ela é do nosso culto de jovens, o Tamo Junto, que acontece todos os sábados às 20 horas. Antes de liberar a mensagem, eu quero pedir para você deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Deus abençoe você e aproveite. Valeu! Lucas 15, versículo 11. Amém? A Bíblia vai dizer assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse ao pai: Pai, eu quero a parte da minha herança. Assim o pai repartiu a propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, foi para uma região distante e lá desperdiçou seus bens, vivendo desenfreadamente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos da região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava alimentar-se com as vagens da alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, quantos empregados do meu pai têm comida com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou me levantar, voltar para o meu pai e dizer: Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado de filho. Trata-me como um dos seus empregados. Ao seguir, levantou-se e foi para o seu pai. E ele ainda estava longe quando o pai o viu, o qual, movido por compaixão, correu, abraçou fortemente e ternamente o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu, contra ti, não sou mais digno de ser chamado de filho. Contudo o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam-me a melhor roupa e vistam ele. Coloquem-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos comer e festejar. Até aqui. Se puder, feche seus olhos, vamos orar no nosso Senhor Jesus. Senhor Jesus, nos colocamos aqui na tua presença, Pai. Pedimos que o Senhor venha revelar essa palavra, que não seja força humana, Senhor Jesus, que seja bênçãos do céu, que seja um momento preparado para os nossos corações saírem daqui sarados e preparados para viver essa grande batalha que chamamos de vida. Em nome de Jesus nós pedimos que o Senhor haja para a tua glória, para o teu louvor e sempre para ti. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa semana foi um caos e eu pude provar a graça do Senhor Jesus em me dar a palavra, porque eu pude provar o que todo mundo que sobe nesse púlpito aqui fala, que é a busca absurda pela palavra, o que Deus quer falar com a igreja. Porque nós conhecemos algumas coisas, conhecemos alguns textos, mas existe essa prova de entender o que Deus quer falar à igreja. E no momento, entre quarta e quinta-feira, Deus deu essa palavra, eu tenho certeza que nós sairemos daqui sarados. Meus irmãos, esse filho ele tinha tudo na casa do pai. É uma parábola muito conhecida. Esse filho, ele tinha as suas necessidades humanas atendidas na casa do pai. Esse filho, pela revelação posterior da atitude do pai, esse filho tinha verdadeiramente um pai que cuidava dele, um pai que amava a Deus. Esse texto não fala diretamente, não creio que seja o principal dele, o filho, o perdido, a ovelha perdida. Esse texto trata-se do pai. Esse texto fala da atitude do pai. A atitude do pai semelhante à atitude do Senhor Jesus para conosco. Esse texto revela que esse filho estava na casa de um pai bondoso, de um pai amoroso, de um pai que tinha o sustento para ele, tinha todas as suas necessidades, conforme eu falei anteriormente, atendidas. Mas esse filho quis o quê? Ele quis parte da herança dele. Esse filho tinha, como nós temos aqui, o evangelho. Esse filho tinha cuidados dos pais, sabe aquele aviso? Não faz, não vai, não segue esse caminho, não segue esse conselho, não anda com essas pessoas. Esse filho tinha tudo, e mesmo assim ele resolveu tomar a carteirinha de adulto e seguir o fluxo. Muitas vezes esse filho somos nós. Muitas vezes esse filho quer acelerar processo. Nesse texto, o texto
afirma que ele pediu e o pai deu. O pai deu, a sua parte está aqui, vai viver. Isso me leva lá para o Jardim do Éden, onde o Senhor Jesus poderia colocar algo que não pudesse tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o Senhor Jesus, Ele é tão bom conosco, que Ele nos dá a opção de vivermos as coisas que nós queremos viver. Mas é uma opção onde nós precisamos entender que o melhor lugar para viver é nele. A melhor vida que nós podemos ter é nele. As melhores palavras de vida, como diz o texto, para onde nós iremos se somente tu tens as palavras de vida? Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal está lá todos os dias disponíveis para nós. Nós podemos conhecer, vamos falar aqui numa linguagem clara, atual, podemos conhecer as baladas, podemos conhecer as raves, podemos conhecer os pagodes, podemos conhecer a noitada, podemos conhecer a bebida, podemos conhecer as drogas, porém, isso vai nos levar aonde? E o pior de tudo, o pior dessa passagem é que a Bíblia vai dizer que ele gastou desenfreadamente tudo que tinha. Ele conseguiu chegar ao ponto de querer comer o que os porcos estavam comendo, e olha só a desgraça da vida de um filho que tinha tudo na casa do pai. E aqui trazendo para a nossa realidade, nós temos tudo na casa do Pai. Nós temos alimento, nós temos o nosso maná, nossa Bíblia, o nosso devocional, nós temos o nosso maná diário que nos permite vivermos experiências extraordinárias, porque o poder das coisas que acontecem não está na nossa ação. Nós somos apenas um bisturi na mão do médico. O poder está na palavra de Deus, que ela não nega-se. O poder de uma oração está na palavra de Deus, em dizer que nós imporemos as mãos sobre os doentes e eles serão curados. O poder está na decisão de um filho obediente, onde os céus inteiramente se movem em favor daquele que obedece. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia vai mostrar que obediência precede bênçãos. De Gênesis a Apocalipse vai dizer aquela palavra que é falada na Bíblia, que, cara, para onde nós vamos se somente Jesus tem as palavras de vida? Somente Jesus tem as chaves do que Ele escreveu para o nosso destino. E a Bíblia vai dizer que porta que Ele abre e porta que Ele fecha, e porta que Ele abre ninguém fecha, porta que Ele fecha ninguém abre. Então a nossa proteção está em vivermos uma vida de obediência a Deus. A nossa proteção está em viver esse Evangelho. Será que um livro escrito há 3, 4, 2 mil anos, será que esse livro tão atual, o famoso Jornal de Amanhã, será que ele é somente um livro? Será que ele é uma teoria? Ou será que ele é o poder de Deus? Nós podemos ver, o tema desse ano é Mostra-nos a Tua Glória. Nós podemos distribuir aqui testemunhos, nós temos distribuídos nos telões, do quão a obediência que um povo de Deus se submete a ter, o quanto isso gera resultados, o quanto isso gera curas, o quanto isso aumenta o povo de Deus. Uma igreja séria, um povo sério, um povo que obedece ao que Deus fala. O quão maravilhoso é viver na presença de Deus, inclusive nos dias maus, porque o dia bom a gente está todo feliz. Quem estava no retiro aqui? Glória a Deus. Dias de glória, dias de presença de céu baixinho, dia de maravilha, experiências com Deus incríveis, testemunhos de Deus incríveis. Mas o dia mal bate na porta da nossa casa também. E no dia mal nós vamos estar fortes para viver o que Deus tem preparado para nós. No dia mal nós vamos saber que nós temos um Deus que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós vamos ter a certeza e a plenitude para não sofrer de uma ansiedade desenfreada, de que nós temos um Deus que coopera ao nosso favor, que quando estamos fracos, aí que nós estamos fortes. Nós temos um Deus, esse Deus é único, e o melhor de tudo, Ele é soberano. O melhor de tudo, Ele é onipotente, Ele tem poder para todas as coisas. Ele tem poder para transformar uma mente vã, uma mente vazia,
Ele tem poder para transformar um coração que está ao pé de uma traição. Ele tem poder para transformar um coração que está perdido no mundo. Ele tem poder para sarar enfermidade. Ele tem poder para curar alguém viciado em drogas que, por dezenas e centenas, eu diria, de vezes, parece casos impossíveis. Todo mundo desistiu, menos Jesus. Ele tem poder para tudo. E aí a oração nossa é uma oração sincera. Será que a nossa oração é sincera? Senhor, eu sei que eu tenho a Ti. Senhor, as minhas fraquezas são essas. Senhor, ajude a mudar a minha mente. Faça essa metanoia que a Bíblia Sagrada diz que a Tua palavra faz. A metanoia, a mudança de comportamento. Faz essa chamada conversão. Nós estamos caminhando para cá, para o pecado, onde a desgraça vai nos corroer. A Bíblia mostra isso. Senhor, muda esse caminho da minha carne que está tendenciosa a caminhar para lá. Será que nós entendemos que nós temos um Deus que é poderoso para todas as coisas? Um Deus que em nosso meio tem curado enfermos. Um Deus que em nosso meio tem sarado os corações pecadores. Não consigo nem dizer, assim, eu sei de situações, a gente está envolvido em muitos cantos na igreja, situações onde para tudo, para todos da família, para todos do bairro, para todos daquela rua, eram situações irreversíveis. E aí Deus vem num já e liberta aquele cara do vício das drogas, liberta aquele jovem da prostituição, liberta aquela pessoa da pornografia, e de repente é uma bênção no meio. Será que isso é obra humana? Será que isso é obra nossa? Será que somos bons? A Bíblia vai dizer que bom só tem um, Jesus Cristo. E esse Cristo está a nosso favor. A Bíblia vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Meu irmão, e falando sobre ansiedade, que é o tema principal dessa mensagem, esse filho, ele pediu, eu quero a minha parte da herança. Naquele tempo, legalmente, ele nem poderia pedir. A herança era algo que, após a morte dos pais, o filho herdava, como é hoje. Mas, mediante aquela situação, o pai: tu queres ir, filho? Tu tens tudo aqui. Tu tens todas as coisas aqui. Mas tu queres ir, meu filho? E esse é o olhar de Deus para nós quando nós estamos prestes a abandonar a nossa fé, abandonar a nossa vida cristã, abandonar a nossa vida de irmãos dentro da igreja. Por quê? Porque nós temos ansiedades, nós temos angústias, nós temos vontades carnais, tão somente carnais, de viver coisas que não estamos preparados para viver. Quantas pessoas se enriqueceram num já, ficaram famosas num já? Vocês conhecem aí na televisão artistas famosos, quando tudo se perdeu no tempo e o tempo foi acelerado em favor dele, mediante ao pecado, fora do tempo de Deus, e essa pessoa teve crises de ansiedade, crises de pânico. Essa pessoa teve situações onde pensou inclusive em tirar a sua vida. Pessoas tiraram as suas vidas por conta de ansiedade, conheço vários. Será que nós precisamos de testemunhos maiores, tal como tudo chega em nossas mãos de uma forma mais fácil para nós entendermos que tudo é no tempo de Deus? Todas as coisas devem acontecer na nossa vida em tempos preparados por Deus. Você quer ter uma vida sexual? A Bíblia é clara: case, não fiquem ardendo-se de desejos, casem e procurem essa vida que você vai desfrutar. Você quer morar junto? Não existe namoro morando junto, pelo menos na Bíblia. O Deus nos recomenda, claramente, de nós nos acertarmos. E não falo com hipocrisia, porque todos conhecem eu e a Rafa, e eu e a Rafa nós começamos claramente numa vida, onde eu fui conversar com Cunha, vou testemunhar para vocês, eu ia entrar no Alelo e para mim estava tudo bem. Antes de entrar no Alelo é um processo mais de caráter do que propriamente de habilidade, porque habilidade, o bicho sempre fala isso, habilidade nós temos muitas, e caráter, será que nós temos? Nós precisamos caminhar junto, comer 1 quilo de sal junto. E antes de entrar no Alelo, o Cunha me chamou para aquela conversa que todos os líderes fazem. Para quê? Para que a gente não sofra pancada do inimigo aqui entrando todo atravessado. E o Cunha falou assim: ei, como é que está a sua vida com Deus? Eu falei: cara, estamos vivendo em Deus, está tudo certo, só que a gente namora. Eu não sabia. Sabia que eu não sabia? Eu não sabia, a gente namora.
poxa, eu não sabia. Eu sei que nós recebemos essa palavra de conserto, que foi dos céus. Nós noivamos quando? Falei? Noivamos em dezembro, casamos em fevereiro. Está na Bíblia, meu irmão. Não fiquem ardendo de desejo. Era a mulher da minha vida, é o presente de Deus para mim. Noivamos, casamos, e aí? É isso. Então, meus irmãos, o que acontece? Você quer conhecer o mundo lá fora? Cara, existe um tempo. Você quer namorar? Existe um tempo. Existe um tempo porque aos 12, 13, cada vez menos anos, os jovens já estão coçando, ardendo de desejo, tendo desejos que não estão preparados. A televisão, o TikTok, o Instagram, o celular na mão, tem incentivado a aflorar coisas que não são no tempo de Deus. Deixa eu falar dados para vocês aqui. Gente trabalha na ação social. Vocês conseguem entender que eu acho que 90, 100% dos casos tem a ver com conhecer coisas fora de tempo. Começou na diversão, acabou na destruição. São frases que a gente escuta cotidianamente. E aí é assim, parece assim, ó, poxa, lá na ação social é assim, em relação a drogas, em relação à bebida. Meu irmão, o casamento destruído acontece dessa forma, quando nós queremos conhecer as coisas antes do tempo. O findar de começa a faculdade, termina, não termina, vai para outra e vai buscando horizontes, e de repente você se vê numa ansiedade tremenda. Requer compreensão de que isso é consequência de más escolhas, fora de tempo. Não oramos para tomar atitudes e, sem hipocrisia, eu tenho cuidado demais para não ser assim. Porque no meu dia a dia eu sou tendencioso a tomar atitudes emocionadas. Eu sou tendencioso. Mais alguém aqui? A tomar atitudes aceleradas, a tomar atitudes tão somente sem orar. Porque a Bíblia vai dizer que não existe oração sem resposta. A Bíblia vai dizer que Deus manda sinais. Nós somos crentes. Crente é meio doido. Nós cremos no que não vimos e temos certeza de que nós esperamos a volta de Jesus. Mas Deus responde. Quantas experiências! Eu estava vendo ali os testemunhos do TJ, quantas experiências que Deus falou comigo. Quantas experiências que Deus respondeu a minha oração, que Deus me curou dessa situação. Será que Deus não fala hoje? Será que a Bíblia, que é o jornal de amanhã, não fala conosco a ponto de entendermos o tempo e o modo das coisas? A Bíblia vai dizer que há tempo para todas as coisas determinadas debaixo do céu. Para todas, não são algumas. E aí o Senhor Jesus vai nos mostrar que se nós respeitarmos esses tempos, nós saberemos viver melhor. E eu vou falar do Salmo 1, se quiserem colocar aí. O Salmo 1 vai dizer assim, ó: bem-aventurado aquele que não anda na roda dos escarnecedores, não segue o conselho dos ímpios, antes eles têm o prazer na lei do Senhor e nela meditam dia e noite. Prestem atenção nessa parte. Eles são como árvores plantadas à beira de um riacho. Os seus frutos dão no tempo certo, as suas folhas nunca murcham, tudo quanto ele faz prospera. A Bíblia vai dizer que esse não é o final dos ímpios. Eles são como palha que o vento leva. Até aqui. Eu quero chamar a atenção a dois fatos nesse salmo. Que esse salmo foi o salmo de transformação da minha vida, pelo menos. O meu testemunho tem a ver com o Salmo 1. Eu entendi que se eu não andasse na roda dos escarnecedores, que se o meu prazer estivesse na lei do Senhor e nela eu meditasse de dia e de noite. Um parênteses aqui. Não é eu sentado numa cadeira lendo a Bíblia o dia inteiro. É eu vivendo a experiência de saber que o Espírito Santo está dentro de mim, que eu falo com Ele, que Ele me responde, que Ele me destina, que Ele guia os meus passos, que Ele livra eu daquela rua para que não haja um acidente. Isso é meditar na palavra de Deus de dia e de noite. É ouvir o podcast que vai ter interação com a minha mente, crescimento espiritual. É ver as mensagens onde o seu Instagram, com a glória de Deus, eu declaro aqui, ó, que ao olhar no explorado Instagram de vocês vão ter mensagens de Deus. Billy Graham, Hernandes Dias Lopes, Bispo Fernando Francelino, Pastor Pedro. E não vai ter as tendências das coisas que nós vemos. Ao entendermos que nós meditaremos nos ensinos de Cristo de dia e de noite, nós seremos como árvores plantadas à beira de um riacho. Se nossa árvore cresceu
e as nossas raízes já estão no fundo, elas precisam ser regadas. Quem que é a água da vida, da nossa vida? Jesus. Quem que rega e nutre realmente as nossas raízes? Jesus. Quando Jesus regar, qual a chance dessa árvore não florescer no tempo certo? Qual a chance dessa árvore não dar o fruto no tempo certo? Meu irmão, não existe vida sem Jesus. Não existe uma vida tão plena quanto a vida com Jesus. Não existe outro caminho a não ser Jesus. Não existe outra vida a não ser Jesus. Não existe. Não existe. Mas esses frutos dão quando? Esses frutos dão no tempo certo. O tempo certo de Deus são 7 anos, voltando ao testemunho, tocando profissionalmente, abrindo grandes shows, com agendas de 30, 48 shows chegamos a fazer no mês e não passar 4 vezes na audição do Alelon. Por quê? Porque faltava muita habilidade, por distinção de estilo musical, mas faltava caráter, faltava entender que isso aqui é um púlpito, que eu preciso temer e tremer diante de Deus antes de subir aqui. Eu preciso buscar a presença do Senhor e que Ele fale comigo, porque senão vai ser só habilidade humana, que vai entrar por um ouvido e sair por outro. Mas não, quando a gente sobe na dependência do Senhor, é como o fruto certo, no tempo certo. O Espírito Santo age junto conosco. Nós somos instrumentos de Deus e a palavra entra e muda todas as coisas. Não muda um pouco de coisas, muda todas as coisas. E aí são os frutos que dão no tempo certo. Eu fico boquiaberto ao olhar aquele miserável do Instagram, mostra aqui 6 anos atrás, 8 anos atrás. Eu falei, meu Deus, era eu. E aí eu vejo a graça de Deus, eu penso assim, de verdade, quem sou eu para estar dando sermão para alguém? Eu sou alguém transformado por Deus, meu irmão. Se eu posso me vangloriar em alguma coisa, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Do dia que eu ergui minhas mãos, eu falei, Senhor, eu te aceito. Naquele domingo que fomos convidados para um café e acabamos dentro da igreja. Se eu posso me vangloriar de alguma coisa, cara, eu tento ser um imitador de Cristo. Eu tento acertar, meu irmão. Eu erro todos os dias, assim como todos vocês, mas eu tento acertar. E tentar acertar agrada a Deus. Tentar ser melhor agrada a Deus. Buscar incessantemente conhecimento agrada a Deus. Buscar incessante encher a nossa mente, o nosso HD de mensagens da palavra de Deus, agrada a Deus. E transforma a nossa vida, porque quando estamos com a mente cheia de coisas produtivas, nós fizemos coisas produtivas. Quando nós estamos com a mente cheia do que Deus quer para o seu povo, para o futuro do seu povo, para o presente do seu povo, porque Ele tem para a igreja, que o povo de Deus está aqui. O povo de Deus está aqui. Existe um monte de perdido agora em todos os lugares que você imaginar, mas o povo de Deus está aqui. E se nós estamos aqui, estamos recebendo águas, rios de fonte para que a nossa árvore seja levantada, que as nossas folhas estejam brilhando e que os nossos frutos deem no tempo certo. Para quê? Por quê? Porque nós precisamos pegar esses frutos e alimentar o povo lá fora. Esses frutos é a palavra de Deus, é o fruto que alimenta, é o fruto que transborda, é o fruto que muda uma casa, que muda uma vida, que muda uma família, que traz a esperança para aqueles que estão desesperançados. É o fruto de Deus que numa quinta-feira fala assim, ó, e daí, jovem da ação social, vais fazer o quê em prol do Rio Grande do Sul? E aí, dentro da nossa capacidade, a gente fala assim, respeitando hierarquias espirituais. Bispo, Deus falou, então Ele vai suprir. E na nossa capacidade a gente fala, nós vamos levar 15 sacolões. E de 15, um irmão liga e fala assim, cara, eu vou dobrar, o que tu comprar eu compro o dobro. Pô, já são 30, então nós estamos shake da Bahia, multimilionários. E aí já falou, Tiago, vamos, e Ian, vamos, Cauane, vambora, e Dani, vambora, e daqui a pouco brota. Meus irmãos, eu não consigo mais calcular, mas eu acho que até agora nós mandamos, para a glória de Jesus, 9 carretas. Isso é estar posicionado em prol do reino de Deus, porque as pessoas não podem morrer de fome.
A Bíblia vai dizer que eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigando pão. Vocês acham que na descendência de um justo existem vários desses que nós consideramos injustos? Não merecem, pecadores, estão aí porque quer, não tem transformação porque não busca. Meu irmão, ontem era nós. Então Deus, que é justo, que não desampara a oração daquela mãe que talvez já se foi, daquela avó que talvez já se foi, Deus manda um Brasil inteiro, porque eu estou falando de 9 carretas, nossa aqui, do movimento do povo da igreja, mas foi um Brasil inteiro em prol de socorrer pessoas, milhares de pessoas, é um Brasil inteiro. Quem faz isso? Algo que está me indignando é que estão dando a glória para o povo. Eu fui, sou povo, né? Brasileiro, amém? Eu fui porque Deus mandou. E todo mundo que mandou 1 centavo, nós recebemos ofertas do Teams, de, sei lá, não vamos falar de valores, mas de tudo, da oferta da viúva pobre, era tudo que o jovem tinha. Tudo que o jovem tinha, provavelmente ele deu, porque era em valores, aos nossos olhos, pouco. Mas gente, mandou muito. E um Brasil inteiro cuida dessa geração que está lá desesperada. Mas quem mandou fazer isso? O povo de Deus. Então esses frutos chegaram lá. Mas antes desses frutos chegarem lá, nós fomos árvores plantadas à beira de um riacho. Antes desses frutos chegarem lá, nós éramos os ímpios que seriam como palha que o vento leva. Porém, a graça redentora de Deus um dia nos alcançou e estamos aqui. A graça de Deus nos trouxe por um lugar onde nós somos abastecidos. Para que nós somos abastecidos? Por que nós somos abastecidos? Comece a fazer essas perguntas. Por que vocês tiveram experiências incríveis no retiro? Por qual motivo? Comecem a perguntar o porquê das coisas. Deus, por que eu sei tocar violão? Deus, por que eu sei tocar baixo? Deus, por que eu sei tocar bateria? Deus, por que eu estou num lugar e eu nem prego o evangelho e todo mundo está ao meu redor? Por que eu sou o imã de gente? Por que na minha empresa eu sou diferente e algumas pessoas me julgam, mas existem pessoas que respeitam pelo que eu sou, porque eu tenho princípios? Por que, Deus, que eu tenho princípios? Por que eu nasci naquela família? Você vai ter 2 respostas, meus irmãos. Se for caótico, a tua resposta é porque você é o agente de transformação daquela família, ou se você é a bênção daquele lugar, você precisa só se posicionar, erguer suas mãos e falar assim: eu sou filho de Deus desse lugar. Aquele que vai, Deus através de mim, vai mudar a realidade desta empresa, desta faculdade, desta igreja, desta comunidade. Nós temos 2 caminhos, e esse caminho está em entender processos. Os processos de Deus, eles são claros. Os processos de Deus, eles são objetivos. Os processos de Deus geralmente é assim, ó, vai, mas quando Ele fala vai, é vai que eu sustento. Mas quando Ele fala não vai, essa resposta vem provavelmente antes de você agir. E você precisa orar sempre antes de agir. Orar sempre antes de agir, na hora de você ir para uma missão que você acha que é de Deus. Orar antes de agir, antes de entrar num relacionamento de cabeça e falar que é a mulher da tua vida, é o homem da tua vida. Você precisa orar antes de agir na hora de abrir uma empresa. E meu Deus, eu sou especialista nisso. Se eu pudesse abrir tudo e depois, se der errado, fechar. Mas eu tenho aprendido que orar gera menos sofrimento. Obedecer é melhor do que sacrificar. E dar um sacrifício, um término de relacionamento dá um sacrifício, mudar de faculdade dá um sacrifício, mudar de igreja é um sacrifício, mudar a nossa mente é um sacrifício. Porém, meu irmão, temos uma chance não, melhor, nós temos um caminho, uma verdade e uma vida, que é obedecer. Quando nós obedecemos e temos uma vida com Deus, nesses princípios, eu vou falar para vocês, até o dia mal ele acaba sendo bom, porque você entende, eu estou sendo testado aqui, parece que eu sou o Highlander, mas parece que Deus pensa que eu sou o Highlander, mas Ele está me preparando, me capacitando para que eu avance mais uma jornada. E aí eu volto para o começo do Salmos 1, que a Bíblia vai dizer que você não deve andar na roda dos escarnecedores, você deve ter prazer na lei do Senhor para você encher a sua mente. Para você ser árvore plantada à beira de um riacho,
As essências são essas. E o Senhor Jesus, meus irmãos, voltando ao início da mensagem, Ele está falando ali, a Bíblia vai dizer que todos os fariseus e publicanos estavam lá. No começo de Lucas 15, vai dizer que todos estavam lá. Por quê? Que todos estavam lá e Jesus falou essas parábolas. Porque muitas vezes, nós como os cristãos que já alcançamos a graça, que já conhecemos um pouquinho, nós achamos que os salvos somos nós. E está tudo certo. E se for só nós, está tudo certo. A Bíblia vai dizer que existia outro filho. E esse outro filho falou assim: mas tu nunca fizeste festa para mim? Eu estou sempre aqui contigo. Eu não fui esse rebelde. Eu não sou o cara que acabou na droga. Eu não sou o rebelde que te desaforou. Eu não sou aquele cara que foi para a prostituição. Eu não sou aquele cara que... Por que tu está tratando? Por que tu está fazendo festa por ele? Aí essa mensagem fala de quem é Jesus. Ele está falando para aqueles que se acham os santarrões. Talvez nós, talvez alguns de nós aqui. Talvez nós olhemos para o outro que está todo perdido, todo avacalhado, e pensamos assim: ainda bem que eu estou salvo, porque eu não queria essa vida não. E aí o Pai vai mostrar mais uma vez, porque essa mensagem é sobre o caráter de Jesus. Você sempre esteve comigo, nós estamos com Cristo, amém? Amém? Estamos sendo abastecidos pela palavra, temos palavra nessa igreja, amém? Temos alegria nessa igreja, temos comunhão nessa igreja, temos um louvor top nessa igreja, uma cadeira confortável para a gente sentar nessa igreja, temos autoridades acima de nós aqui, da liderança do Tamo Junto e de outros cultos, que eu falo para vocês aqui, diante do púlpito que o Deus preparou para a gente pregar o Evangelho. Essa igreja é séria, mano. Esse lugar é sério, mano. Esse lugar não tem avacalhação com a palavra de Deus. É tudo sobre Jesus e é tudo sobre Jesus mesmo. Porque Ele nos tocou. Não porque nós somos bons, porque bom só tem um. Mas, meu irmão, nós precisamos entender que lá fora existem os filhos perdidos. E esse filho que estava em casa, que somos nós, não devemos agir como esse filho que falou assim: mas ele estava todo avacalhado e eu sempre estive aqui. Nós devemos ser o filho que Jesus mostra quem devemos ser nessa palavra. Nós devemos ser aqueles que alcançam os lá de fora. Que talvez sermos esse irmão que falava assim: velho, não vai dar ruim, tu vai se atrapalhar todo. As mensagens preventivas, todos nós aqui temos mensagens preventivas. Nós temos mensagens preventivas e nós entendemos que não devemos andar na roda dos escarnecedores, que nós devemos ter prazer na lei do Senhor, que nós devemos meditar nessa lei de dia e de noite. Nós precisamos entender que essa vida aqui é passageira. E essa vida aqui, não sei no entendimento de vocês, mas ao ler a Bíblia, eu vejo que essa vida aqui é um presente de Deus para sermos instrumentos na mão dEle para o projeto de salvação em Cristo. Se não for esse sentido da vida, eu não sei qual que é. Porque nós podemos ficar bilionários como Elon Musk. Nós podemos ficar bilionários, mas eu tenho uma triste notícia para te dar. Um dia você vai morrer. Um dia a sua vida aqui terá fim. E você pode deixar essa herança toda para a sua próxima geração, mas essa geração também terá fim. Mas aí eu tenho a boa notícia em meio ao caos. A vida tem fim aqui. A vida com Cristo, ela é eterna. A vida com Cristo vai falar de galardão, onde nós reinaremos com Cristo. A vida com Cristo vai dizer que a morte para nós é uma separação, uma tristeza, mas a morte em Cristo, ela é vida, num lugar sem choro, sem ranger de dentes, sem tristeza. Nós conheceremos Jesus face a face. Esse Deus que nós pedimos, até que o Senhor venha, eu vou clamar, até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida. Nós veremos esse Cristo perfeito que nós pregamos face a face. Se nós vivermos o Salmos 1, meus irmãos, se nós vivermos uma vida com Ele, nós precisamos entender que a vida não se trata de dinheiro. É legal? É show. Vivi quebrado muito tempo, graças a Deus não somos semi-quebrados agora. A gente vive bem. Mas assim, eu escrevi aqui algo para a gente refletir. Onde é que está o valor de tudo que nós temos? Pense se talvez seja o seu carro que está lá fora. Talvez pense que seja o seu apartamento.
a sua empresa, o seu saldo bancário. Se bem que no Tamo Junto é um pouco mais difícil ter um baita saldo bancário, né? No culto de domingo da ceia, tem o pessoal mais velho que já trabalhou bastante, já ralou, talvez tenha um saldo bancário gordo. Mas pergunte para si mesmo onde é que está o seu valor. Onde é que está? Será que é porque você é um baita profissional? Será que é porque a sua empresa é mega próspera? Será que é porque você é uma referência no Instagram, ou o seu Instagram brilha, ou tudo que tu posta, todos curtem, todos comentam? Ou será que o seu valor está no almoço de domingo de amanhã com a sua família? Ou será que o seu valor está em você talvez sair desse culto aqui e pedir perdão para quem até fez mal para você? Será que o seu valor está em você ser parecido verdadeiramente com Cristo? Será que você consegue entender que neste momento existem dezenas de amigos de todos nós lá fora perdidos, desesperados, caminhando à beira de um abismo de morte eterna, um abismo onde eles vão sofrer muito mais? Se nós somos cristãos, temos a palavra dentro de nós, sofremos de ansiedade, de medos, de angústia. Imagina aquela menina que foi usada como um lixo, depois de um fim de noite, quando acorda no dia seguinte de manhã. Aquela pessoa que usou droga uma noite inteira, porque ele é dominado por aquele vício, e ele acorda amanhã de manhã pensando: o que eu estou fazendo da minha vida? Aquele cara que ao invés de pagar todas as contas, foi para a balada e torrou todo o seu dinheiro e chega assim: e agora? E esse mês? O que eu vou fazer desse mês? Será que nós não podemos ser agentes de transformação nessas vidas? Será que o seu valor não está aí? Meus irmãos, eu estou boquiaberto, porque os meus amigos do mundo que debochavam de mim, eles estão começando a ouvir. Nós estamos falando de 5 anos, quase 5 anos na igreja. Eles estão começando a ouvir. Eu estou boquiaberto, eu estou perplexo, apoplético. Eu tenho um cliente que não consegue falar perplexo, ele fala apoplético. Eu estou perplexo com isso. Eles estão começando a ouvir. Por quê? Porque nós carregamos a mensagem de vida. Nós carregamos a mensagem de Cristo, que é o único caminho, a única verdade, a única vida. Quando nós estamos reunidos, a Bíblia vai dizer... Vocês acham que quando nós estamos reunidos aqui só para orar, ou para ler a Bíblia, que o Senhor está? Quando a gente está se divertindo, o Senhor está também. Quando a gente está brincando, o Senhor está também. Quando estamos gastando um outro, zoando um outro, o Senhor está também. Por quê? Porque na nossa conversa não existe pornografia. Na nossa conversa não existe conversa fiada sobre traição. Na nossa conversa não existe estímulo do pecado. Na nossa conversa não existe dar o copo de veneno para o irmãozinho beber para ele morrer. O Senhor está em todos os momentos. Nós somos felizes e temos valores ou não? Nós somos valiosos. Nós só precisamos enxergar. Como o bispo tem falado, mostra-nos a tua glória. A glória de Deus já está no nosso meio. Tem câncer sendo curado. A minha tia faz 2 semanas, era diagnóstico câncer. Ela foi fazer a biópsia, estava curado. Era alguma coisa, eu nem procuro saber. Existem boletos sendo pagos extraordinariamente bem. É ou não é, vida? Fala aí. Boleto, não sei se acontece o milagre do boleto na vida de vocês. O cartão de crédito que vocês fazem a conta, e você fala: já era, vou para o banco da disciplina do SPC, e de repente dá jeito. O movimento que está fraco, e no dia que você precisa, de repente vem o socorro, porque Deus é socorro bem presente na hora da angústia. O seu momento de desespero, onde você fala assim: agora a ansiedade vai bater e eu vou descontrolar e vou parar lá no Marieta, fazendo, o que é aquele negócio que eu fazia quando eu tinha crise de ansiedade? Eletro. E aí você recebe do nada, do Neida, aquela mensagem da pessoa falando: Jesus está contigo. Você recebe a mensagem da pastora. Eu postei um vídeo essa semana onde as pessoas mandavam: eu estava procurando a resposta e chegou o direct do vídeo. Cara, nós estamos ativos, estamos de pé, estamos preparados, estamos cheios da palavra de Deus. Meu irmão, começa a trabalhar para Jesus, que a ansiedade vai embora. Você consegue entender que o problema teu, cara, é nada perto do outro. Sempre tem alguém com problema maior que o teu. E que é um problema maior, que talvez, sei lá, enfermidade, um medo de se você vai continuar vivo aqui ou não. Porque quando você está numa situação caótica de não saber se você está vivo aqui ou não, se vai viver muito tempo aqui ou não, o desespero realmente bate. Mas aí você consegue ver até nesse momento quem é aquele que vive com Deus, quem é aquele que tem o Espírito Santo, quem é aquele que a força do Espírito Santo está nele, que ninguém consegue entender porque ele está rindo em meio ao caos.
Por que existem pessoas gastando a sua grana, seu dinheiro, seu transporte para mandar coisa para outros que nunca viu na vida, tirando as suas roupas do guarda-roupa, mano? Você consegue ver que em meio ao caos, Deus também está suprindo o seu povo. E nós somos estes agentes. Meus irmãos, vocês todos que estão nessa noite, vocês são os agentes de Deus para a transformação e salvação. Comece a se posicionar como agente de Deus, que a ansiedade vai embora. Comece a se posicionar como alguém que está trabalhando. Ansiedade, muitas vezes, é nós ficarmos pensando em coisas que gostaríamos de viver e ainda não podemos, e ainda não temos condições. Ansiedade, muitas vezes, é nós nos compararmos com os outros. Uma vida que Deus não escreveu para nós termos aquela vida. Gente, eu tocava violão, então eu achava que eu ia tocar violão. Um dia a Anaísa, na última audição, onde eu achei que eu nunca mais ia tentar, ela falou: larga o violão que você vai conseguir ir para o Alelo. Cara, eu achava que eu conseguiria tocar violão. Não fui feito para tocar violão, pelo menos no Alelon. Talvez sozinho fique legal, mas nessa banda, nesse sistema que Deus criou, nesse time de adoração de Deus, eu não estava, o violão não era para mim. E muitas vezes aquele emprego não é para você ainda. Muitas vezes aquele sonho de viajar não é ainda. Muitas vezes aquele muitos milhões na sua conta, você vai se matar se Deus der. E aí está os nãos preventivos de Deus. Se você tiver aquele carro hoje, você não vai dar carona para todos os irmãos que não têm carro. Você vai querer enfiar o pé no mundo para mostrar para todo mundo que aquele negócio de ferro, um monte de lata lá, que talvez seja bonito aos nossos olhos, não vai servir para a glória de Deus, vai servir para você se matar, porque outras pessoas olham para aquele monte de lata lá, achando que você é superior, porque você tem aquilo. Na balada as pessoas estão se vendendo. Não é pejorativo falar, é uma realidade falar, onde existem homens que pagam na balada, e não é prostíbulo, e garçons tentam levar mulheres para a mesa dos homens que pagam. Isso é um esquema de prostituição. Eu estou pagando, então eu tenho acesso à mulher. Esquema de prostituição. Isso é uma realidade do mundo. Vocês conseguem entender o quão imundo é isso? O quão é como o filho pródigo comendo com porcos. Existem amigos nossos nesse momento comendo com porcos, querendo comer a alfarrobeira dos porcos. E nós temos aqui o que nessa igreja? Nós temos o que? Nós temos tudo sobre Jesus. Nós temos palavra de Deus, nós temos palavra de vida. Nós temos o fim da ansiedade, nós temos o fim do medo, nós temos a esperança viva que é Jesus dentro de nós. Nós temos a esperança de um futuro abençoado. Nós temos a esperança de uma vida eterna, uma vida não passageira. Mas Felipe, eu já estou indo para o final, eu tenho sofrimentos, eu tenho marcas, eu tenho angústias, eu tenho traumas, eu tenho situações onde, tipo assim, eu guardo aquilo e eu não estou conseguindo sair disso. Meus irmãos, muitos dos traumas são em relação a não perdão. A não perdãos liberados por quem fez mal para ti. Às vezes é familiar, às vezes são amizades, às vezes são relacionamentos. Existem pessoas que realmente fizeram mal para a sua vida. E aí você sofre de ansiedade porque você acha que se você continuar tomando esse copo de veneno todo dia, você vai fazer mal para o próximo que não está nem aí para você. Libera esse perdão. Libera, joga fora. Diante de Deus só. Diante de Deus, porque se você fez mal para alguém e você pedir perdão e a pessoa não te perdoar, aí é problema dele com Deus. O seu coração precisa estar livrinho. Uma liberação de perdão. Um dia nós estávamos fazendo Casado para Sempre, e essa liberação de perdão fez eu tirar 1 tonelada das minhas costas, coisas que eu nem imaginava, coisas subconscientes. Libera perdão para aquele familiar que te fez mal, cara. Sabe por quê? Eu costumo falar uma coisa: gente boa não serve para viver com gente ruim, conviver diariamente com gente ruim. E gente boa não serve para carregar mágoas. Gente que é de Cristo não serve para carregar fardos que Deus não mandou carregar. Gente que é de Cristo foi feita para dar um na tua face e tu virar outra. Parece doido, mas a Bíblia diz isso. Nós somos doidos, cremos no que não vemos, acreditamos no que está por vir. Somos doidos.
O evangelho não é loucura? É essa loucura que nós queremos viver. É neste lugar que nós devemos estar. É neste lugar que o sobrenatural de Deus vem. É neste lugar de obediência que Deus age, quando nós temos a certeza de que coisas sobrenaturais irão acontecer. Outra situação, futuro. Meu irmão, as coisas de Deus, pelo menos as coisas do mundo, elas vão vir em qualquer tempo. As coisas de Deus, elas virão no tempo certo. As coisas de Deus é assim, ó. Você precisa entender que Deus é um Deus de processos. Olha a criação, olha Gênesis, o começo, lê até o capítulo 8, 10 ali. Deus é Deus de processos. Você precisa ser arquiteto, como a minha esposa é, você precisa estudar 5 anos. Você precisa trabalhar como o meu primo Jovinho trabalha, ele teve que fazer curso, ficar plantado num quarto estudando para que você passasse. Você quer tocar bateria? Cara, eles ficam ensaiando, batendo que nem um doido num nada, treinando às vezes na madeira, treinando às vezes numa mofada, para depois virar baterista. Você vai entrar na equipe do som, você precisa aprender a lidar com aquilo. E a vida é igualzinho. A vida é tão complexa, eu diria, quanto a mesa de som. Porque se você não entender a função daqueles botões ali, você vai enlouquecer todo mundo à sua volta. Porque o som vai ficar terrivelmente ruim. Agora, se você entender a função de cada botão, você traz harmonia. Se você entender a sua função no seu trabalho, você traz harmonia para o seu trabalho. Se você entender qual a sua função na faculdade, o que Deus te plantou naquele lugar para fazer, você traz harmonia para aquele lugar. E a harmonia faz a sonorização ficar boa. E a harmonia faz com que a nossa vida seja boa. E a harmonia pega uma casa como a minha, que era um esculhambaço de brigas e coisa, e graças a Deus não tem briga. Oh, glória, aleluia, glória a Deus, já dizia o bispo Eli. E não tem mais confusão, tem conversa. Às vezes a confusão aqui dentro, porque a vontade de matar, ela é carnal, mas ela é existente. Amém? Quem tem namorado aqui, esposa? Pô, tem um monte de solteiro aí. O pessoalzinho tá de bobeira. Então, meus irmãos, nós precisamos entender qual a nossa função. E a nossa função foi clara nessa noite. A nossa função é objetiva nessa noite. Nos posicionarmos onde Deus quer que estejamos. Você precisa ter oração para que isso aconteça. Para Deus trazer a paz que excede todo entendimento, a paz que o mundo não pode te dar. Você precisa ter leitura da palavra para você entender na palavra que na palavra ensina sobre processos. Você precisa ter uma vida com Deus para o dia da tempestade vir, a tempestade que nem está acontecendo, ela está acontecendo somente na sua mente. Deus colocar no lugar todos os parafusos soltos da sua cabeça e apertar os que ainda estão frouxos. É preciso viver com Deus. Sabe por quê? E eu encerro aqui, porque quando Deus te fez, o seu DNA é único. O seu DNA foi Ele que deu. As suas habilidades foi Ele que deu. Os seus pensamentos, o seu cerne foi Ele quem deu. E aí você quer viver uma vida sem um manual de instruções? Só que o seu manual não é lido, exceto na palavra. O seu manual é vivo. O seu manual de instrução da sua mente, da sua cabeça, do seu dia a dia, ele é vivo. Ele está dentro de você. Em Atos 2 nos revela isso. O manual de instrução da sua vida está dentro de você. Igual um chat GPT falando. Deus, o que eu preciso fazer? O que você precisa fazer é isso aqui, ó. Não é igual o chat GPT, porque às vezes ele erra. Você quer um texto curto, ele manda um texto longo. E Deus manda mensagens diretas. Não faça. Toda vez que apitar na sua mente, assim, ó, não faça, não faça. Todas as vezes que apitar na sua mente, faça, é esse o caminho. A Bíblia vai dizer que a paz no seu coração seja juiz das suas decisões. Paz no coração. Eu tenho certeza absoluta do Deus que eu sirvo, Ele não traz confusão. A Bíblia também diz isso. A paz do seu coração vai vir quando você for tomar a decisão certa. Quando for pecado, quando for erro, quando for falha, Deus vai apitar no seu coração a luz vermelha. Não faça, não ultrapassa daqui, não vai nesse encontro. A pessoa está te provocando, mete o pé porque você vai cair. É provocação, vai cair. É tentação financeira, se não tiver paz no seu coração, você vai cair. É para trocar de igreja, às vezes o diabo fala, porque alguém, o diabo usa umas coisas na igreja que, vou te dizer, não me olhou reto, lascou, vou trocar de igreja. Gente sem infantilidade. E eu encerro aqui dizendo para vocês, meus irmãos, vivam uma vida com Deus.
O Deus que transformou não só a minha vida, a vida de todos nós que estamos aqui, é um Deus bom, é um Deus santo, é um Deus verdadeiro, é um Deus bendito, é um Deus amado, é um Deus soberano, é um Deus que não conseguimos lutar contra Ele. Ou se houver alguém aqui que consegue lutar contra Deus, cara, vai embora e toma suas decisões. Mas a gente não consegue lutar. E para fechar, eu digo para vocês: existe alguém orando por você aqui? Um avô, uma avó, alguém? Levante sua mão. Se já existe alguém, já existiu alguém na sua família orando por sua vida, eu vou trazer um conselho para você, que é a mesma palavra. Não adianta. A Bíblia vai dizer: duro para ti é recalcitrar-se contra os meus aguilhões. Se existe alguém orando por você, a Bíblia vai dizer que nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigando pão. A oração da sua avó, da sua bisavó, a oração da sua mãe, ela não vai ser desamparada por Deus. Ele vai permitir que você fique lutando contra Ele até você desistir, porque vai chegar uma hora que você vai desistir. Vai chegar uma hora que a infelicidade só vai plantar e morar no teu coração até você entregar a tua vida por completo. A sua infelicidade sobre o propósito da tua vida, sobre a plenitude da tua vida, só vai ser curada quando você viver o que Deus escreveu para você viver. E vou dizer para vocês mais uma vez: não existe outro caminho, não existe outra vida, mas é maravilhoso, é gostoso demais viver com Jesus. É maravilhoso viver com Jesus. É melhor não falar palavrão do que falar palavrão. É melhor não falar palavras chulas do que falar palavras chulas. É melhor consumir palavras vivas de Deus do que consumir pornografia. É muito melhor. É libertação. É livre. É poder fazer e você não faz, porque você é o servo da orelha que você mesmo resolveu furar. Eu sou servo de Cristo, eu sou escravo de Cristo. Viva isso e você vai encontrar a plenitude. Plenitude, eu estava procurando aqui o que significa plenitude. Ai meu Deus, sumiu daqui, oh meu Deus. Plenitude significa estado do que é inteiro, completo, totalidade e integralidade. Nas maiores dádivas da vida que eu tive, foi a primeira assim, profissional. Tudo sempre deu bem mais ou menos na minha vida. A música deu muito certo. Semeadura do diabo, porque eu estava atacando fogo para todo mundo se queimar, né? Na minha situação, a minha revelação foi essa. Foi sair da música. E eu sentei num banco, assim, ó, eu sentei num lado, o bispo sentou no outro, na outra igreja, e eu falei assim: bispo, eu vivo disso, é minha grana, é o que eu acho que Deus tem para mim. E ele falou muito sabiamente, ele falou assim, ó: eu nunca vou falar para você sair da tua profissão, porque é tua profissão, não é tua profissão? É. Mas uma coisa eu te garanto: se Deus te chamou, nunca vai faltar nada para você. Eu me agarrei no não faltar nada, sendo maná, não sendo cordonizes, um monte de carne, um monte foi maná. Vai descer do céu a provisão e eu vou comer todos os dias disso. Meu irmão, Deus nunca abundou tanto na minha vida, só que em propósito, com paz, sem desespero, com família transformada, com meus pais salvos, com os meus amigos começando a ouvir, porque o plano de Deus não é me levantar, é eu me diminuir, mas através de nós diminuídos, humildes, Deus exalta. Deus faz com que as pessoas te ouçam. Deus faz com que a pessoa que sempre debochou da tua cara, uma hora ele te ouve, porque você tem a paz que excede todo o entendimento e talvez ele não tenha. Então, meus irmãos, por favor, entreguem-se completamente a Jesus. Sirvam esse corpo ministerial, ou se vocês forem de alguma outra igreja, mandamos um abraço para o seu pastor, mas sirva. Jesus, sendo Deus, não considerou ser Deus, desceu dos céus e foi servo. Imagine se eu lavo os pés de vocês aqui, vocês vão ficar constrangidos. Imagina nosso Deus, esse que nós adoramos, glorificamos, exaltamos, erguemos as nossas mãos, e imagina Ele lavando os nossos pés. Que catastrófico, de vergonhoso que nós ficaríamos. Esse é o nosso Deus. Aí eu te pergunto: você é Deus? Você é melhor que Jesus? E por que você não lava o pé de ninguém? Por que você não lava o pé da sua esposa? Por que você não lava o pé da sua namorada? Por que você não lava o pé dos seus pais? Falando aqui de uma forma, e literalmente, se preciso, uma vez eu fiz isso e foi transformador na vida da minha casa, porque eu aprendi com o irmão isso. Lavei os pés da minha esposa, para pedir perdão por todas as vezes que eu fui rude, fui ignorante, e mudou. Chaves mudam, não removam marcos antigos.